A entrevistada desta edição do ID Aracaju nasceu na roça, num povoado que hoje é a cidade de Nossa Senhora de Lourdes. Filha de Dona Estela e seu acúrcio, a professora Ângela Melo adorava, quando criança, subir em árvore e jogar peão. Ela é a entrevistada do ID Aracaju de hoje. Seja bem-vinda, professora, ao ID Aracaju. Eu que agradeço esse bate-papo que nós vamos ter na manhã de hoje. Vamos começar pela infância, no povoado. Como era o nome do povoado mesmo? Antas. É por isso que eu digo que eu sou das Antas. Das... Quem era o povoado hoje é a cidade de Nossa Senhora de Lourdes. E esse povoado, ele era do município de Canhoba. Eu tenho muita identidade com Lourdes, porque foi lá a minha infância, né? Porque eu sei exatamente a casa onde nasci, Dona Emília, a parteira, porque eu sou da época de parteira. Foi um povoado, então, que foi ganhando uma proporção de sede de município. Exatamente, né? E acredito que hoje esse povoado ele tem mais representatividade econômica do que a cidade de Canhoba. Né? Mas vamos falar como era a infância numa família grande, né? 11 irmãos, na roça. Quais eram as brincadeiras? Veja, eu fiquei na roça efetivamente até os 9 anos de idade. Tá? Então, a brincadeira de roça é subir em pé de umbu, entendeu? De pitomba. É tão interessante que, como a minha família tinha terras, eu, quando vim para Aracaju, eu não sabia que fruta se comprava. Achava que era Porque no no quintal. quintal, fruta, mamão, comprar mamão, mamão é fruta de passarinho, né? Mamão, manga, banana, né? Nós tínhamos tudo na roça. Mas vamos lá, a senhora tinha um pezinho de laranja-lima também quando era criança que sentava lá para conversar? Não tinha pé de laranja lima, Hum. entendeu? Mas tinha uma fruta que é rara, mas que nós tínhamos no quintal da casa da minha bisavó, né? Que era uma fruta chamada trapiá, é uma árvore grande. Ela tem o fruto é parecido com o maracujá, ainda verde, e ela tem uma polpa, a fruta tem uma polpa branca, né, que é muito saborosa, mas os pés de pitomba também. Eu fui uma criança não muito quietinha, sabe? Então eu fui uma criança dessas que saíam para pegar uma baleadeira e quebrar os potes na beira dos rios, ou dos tanques, rio não, tanque. Tanque. Né? Então eu era uma criança arteira, né? É tanto que eu vou colocar uma coisa aqui, mas é de afetividade, que as pessoas mais velhas que eu, quando eu chegava, dizia, lá vem a pestinha de Estela. Mas isso é infância, não é, Xanda? Isso é infância. Né? Então, eu é de subir nos pés de um buzeiro que tinha no quintal da minha bisavó. Balançava os galhos para derrubar um umbu, para fazer umbuzada também. Sim, e tem uma coisa, porque o patriarcado, o machismo, ele também se constitui nas crianças. Então, como eu sou de uma família muito cristã católica, o meu tio-avô, ele saía cedo para rezar o ofício na igreja, e era o momento que nós, crianças, acordávamos cedo para ir colher frutas, né? Porque ele não deixava. E para nós, fruta dada não presta, né? Tem que ser fruta colhida. Né? Colhida. Colhida. Bom, então, os meninos já não queriam que as meninas subissem nos pés de árvores. Tá? Mas assim mesmo, sim, a gente ficava catando. Catando não, eu vou subir. Tá? Então, no pé de umbu, na pitombeira, em tudo quanto era lugar. Tá? Eu sempre fui uma criança que busquei o meu lugar. Além de gostar de subir em árvore para tirar fruta, jogar peão também? Peão e bola de gude, que a gente chamava de marraio. Mas também era ali na disputa, ó, se eu derrubar a sua, ela fica para mim, eu ganho a sua bolinha. Sim, lógico, né? A criança, nós vamos entendendo, a criança vai na disputa, né? É o processo educativo que vai colocando, né, as normas,
as regras, tá? Mas a minha infância foi uma infância muito boa. Desse período, ainda lá em Lourdes, guarda boas lembranças ou tem muita saudade? Lembranças e saudades, né? Eu sou uma pessoa que eu guardo as saudades, né? E tem momentos, porque a memória e a afetividade eu entendo como importante, inclusive para o processo de amadurecimento das pessoas. Então, muitas vezes eu acordava e sentia o cheiro da terra, porque criança, não tem coisa melhor para criança do que quando está chovendo, Acordar sentindo o cheirinho da terra. o cheiro da terra, tomar banho de chuva. Não sei na sua região, mas no sertão, como é muito seco, quando chove, a chuva ela abre os córregos e é cheio de espuma e a gente tomava banho daquela espuma. Também tinha os castigos quando chegava em casa, né? Todo mundo passava, né? Eu acho que todo mundo que se criou na roça, teve um período de roça, sabe o que é isso, não é? Mas não tinha nada que tirasse de nós o voltar, né? Um ano você tinha o castigo, mas no outro ano você esquecia, fazia tudo de novo. Então, isso é muito importante para o amadurecimento emocional da criança ao se transformar no adulto. Então, a infância é fundamental. Falando em infância, quem foi que iniciou a professora nas primeiras letras? Guarda aquela lembrança afetiva do primeiro professor, Ah, primeiro mestre, a primeira mestra? sim, lá nós tínhamos. Eu fui para duas escolinhas. Uma era da professora Eulina, e aí tinha Augusto. Augusto faleceu recentemente, então ele tocava órgão, tá? Tocava órgão. E ele Lá no povoado, no interior. lá no interior, já era cidadezinha, né? Quando eu vim para cá, ela já era uma cidade. E ele tocava órgão e ele ajudava a professora Eulina nas primeiras letras. Mas também teve uma outra professora, a professora Sica, né? Que também tinha uma escolinha na casa dela, porque não tinha educação infantil pública lá, né? Então, ela tinha uma escolinha na casa dela, e eu sou do período que, para se pedir licença para ir ao sanitário, tinha uma pedra. Tinha uma pedra na mesa da professora, e quando um saía, sabia que tinha saído para o sanitário, né? E a mesa estava vazia. Então, eu sou dessa época, da palmatória, mas eu nunca fui muito de palmatória, não, sabe? Apesar de ser Apesar assim, de ser. requieta, Mas eu era muito comportada na sala de aula. gostava então de aprender. Assim, o ouvir, para mim é muito importante o ouvir. Então, eu fui uma criança sapeca, uma criança que eu entendo como uma criança normal. Que né? teve uma infância feliz. Uma Que infância, aproveitou a infância. tudo da infância, tudo que eu pude aproveitar da infância, eu aproveitei até braço quebrado. Não foi muito braço quebrado, mas a metrópole da região ali era Propriá, tá? Então, eu tenho um irmão mais velho, desse núcleo, nós somos 12, né? Eu tenho 3 irmãos e 8 irmãs, né? Então, minha mãe, uma mãe muito zelosa e costurava muito bem. Ela fazia as roupas para nós e sempre pá de jarro. Albérico, meu irmão, era calça ou bermuda, tá? E Ângela saia ou vestido. Então, o meu sonho era usar pijama. 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 O pijama do meu irmão. Eu tenho um sonho de usar pijama, mas eu tinha que usar camisola, né? Então, uma vez eu caí da janela e o braço ficou, como diz, desmentido. Teve um problema no braço, eu tive que apropriar e não teve outro jeito. Tive que vestir a camisa, a parte pijama. de cima do pijama do meu irmão. Isso é o máximo. A realização. A realização do sonho. Aí minha mãe botava os 2 de marinheiro. Ó. Ele, que com a roupinha dele de marinheiro, homem, e eu de saia, vestidinho. de saia de prega e blusa. Mas a minha infância foi uma infância muito boa, entendeu? E aí eu tenho uma coisa também que eu sinto. Você sabe que tem épocas que eu sinto o cheiro
do esterco das vacas e do boi? É a memória afetiva lá. A memória afetiva, Né? exatamente, a memória afetiva ela é fundamental. E por que a família veio para Aracaju? Então, família que tem terra, meu pai trabalhava comprando e vendendo gado, tinha terra dos dois lados, mas a parte materna era a parte mais abastarda, tá? Faliu. E a minha mãe tinha um sonho, mesmo antes do meu pai falir, de vir para Aracaju para introduzir uma educação melhor para os filhos e as filhas. Então, a minha mãe, na vida da gente, tem coisas que acontecem que é interessante. A minha mãe veio grávida, foi um parto duplo, gêmeos. Depois, com mais um ano e pouco, ela teve outro parto duplo de gêmeas. E depois ela teve menos de 3 anos. A família praticamente dobrou, porque mamãe teve 6 filhas em menos de 3 anos. Duas e mais duas. Uma delas faleceu, né? O primeiro parto gêmeo da minha mãe faleceu, uma das minhas irmãs faleceu com 3 meses. E foi isso, então nós viemos para cá. E aí foi um período muito sofrido, mas quem tem uma base de infância supera. Supera. Professora, a gente traz depoimentos aqui também. A gente escuta a Ângela falando de Ângela, mas outras pessoas também. Vou passar aqui o telefone, gostaria que a senhora desse o play aí para escutar. Ângela foi sempre uma filha dedicada, sempre presente, uma mãe maravilhosa, batalhadora, uma mãe leoa mesmo, e uma avó super presente com suas netas e seu neto. Uma irmã que a gente não tem nem palavras, né? Ângela é um conjunto de tudo. Ângela é simplesmente amor, compreensão, humildade, sempre participativa, tanto na sua vida política, sindicalista, como na nossa família. Sempre procurou ajudar os mais necessitados. E Ângela é um resumo de tudo isso. Ângela é simplesmente família e amor. Então, Então, essa é a qual irmã? essa é minha irmã Fátima, né? Ela é das mulheres depois de Ângela, é a mais velha, né? E hoje ela também, para nós, ela é um suporte muito importante para nós. Porque como eu sou a mais velha, eu tive um papel de acolher. Mas a gente faz escolhas na vida, né? E eu fiz umas escolhas que sempre converso com elas, com os irmãos, mas que também, pela minha formação, eu tomo posições, né? Mesmo converso com os filhos, quando eu tomo a posição e a minha família, eu tenho essa graça deles entenderem, compreenderem e me apoiarem, né? Então, Fátima ficou com esse papel, né? Ela agora é uma das também que me acolhe. Nós nos acolhemos, a nossa família é assim, um acolhe o outro. É muito importante. Esse né? é o esteio da minha mãe, isso é a formação materna que nós tivemos, né? Uma formação muito sólida. Então, minha mãe sempre se preocupou com o estudo dos filhos, ela tinha um sonho de estudar, então ela é uma autodidata, mas ela tinha essa questão, os filhos têm que estudar, e todos estudaram. E esse é o assunto que a gente vai abordar no nosso próximo bloco, né? A gente está finalizando esse primeiro bloco aqui do ID Aracaju hoje, conversando com a professora Ângela. A gente volta já já. Estamos de volta com o ID Aracaju, hoje conversando com a professora Ângela Mello. Professora, queremos iniciar esse segundo bloco com a vinda da família, né, para Aracaju, os primeiros passos aqui de Ângela, onde estudou, onde morou. Veja, quando minha mãe resolveu vir para Aracaju, eu disse que eu sou de uma família muito materna, né? Minha mãe resolveu que era o momento, e passa também no imaginário, imagina
uma menina, uma jovem, uma mulher com filhos e filhas de uma família bastarda que vai falir. Faliu, não tinha mais nada, né? E ela tinha esse sonho. A minha avó tinha uma casa aqui, os meus avós tinham uma casa ali na rua 18 do Forte, que a minha avó veio exatamente para que o meu tio e minhas tias pudessem estudar Também. né? Então, a minha avó veio para cá e mamãe veio. Nós viemos tudo para cá para iniciar uma nova vida. Então, Rua 18 do Forte. Rua 18 do Forte. Aonde? No bairro 18 do Forte. Bem próximo ali da maternidade Santa Isabel. É uma rua que você descendo, você sai exatamente na frente da maternidade Santa Isabel. Porque aquele prédio da maternidade Santa Isabel, que tem a maternidade e o hospital, né, é uma associação, mas tinha parte, à época, que a gente ainda chamava de indigente. Né? Hoje tem uma outra perspectiva com o SUS. Né? E era um hospital famoso porque ele tinha uma ala muito particular né? Ali no Santa Isabel. Então, nós fomos morar ali. E estudou aonde? Eu estudei, a minha primeira escola aqui em Aracaju foi no Sabino Ribeiro, que fica exatamente na rua Tenente Cleto, um trecho antes do local que foi a segunda moradia nossa ali. Tá? Então, eu fui para o Sabino Ribeiro, tem uma tia, a tia Carmélia era professora de religião do Ivo do Prado, né? E nos colocou lá, porque não tinha vaga em outras escolas. Nós chegamos aqui, março foi abril de 65. Né? Então, nós tudo na idade escolar, fomos estudar no Sabino Ribeiro, depois nós fomos para o Ivo do Prado. No Ivo do Prado eu tirei o chamado primário, né, que hoje é o ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Depois eu prestei exame de admissão para a escola normal. E na escola normal eu frequentei o ginásio, que era assim que se chamava, né? O ginásio e o pedagógico. Saiu como normalista. Normalista, fui normalista na escola normal. Professora, apaixonada por literatura, mas resolveu cursar História na Universidade Federal de Sergipe. Diferentes ou as duas áreas se completam? Completam a professora? Não, completa a campo da história, porque na realidade eu estava na dúvida entre o direito e a história. Né? Como eu casei muito nova, casei com 20 anos, 19 anos. Né? Então, eu parei um período de estudar, porque eu fui mãe cedo. Quando eu retornei para a escola normal, para terminar o 2º grau, né, o curso normal, eu já estava com 2 crianças. Então, quando cursou a faculdade, também já tinham duas crianças, com Kleber e Fabrício, que são meus 2 filhos biológicos. E hoje eu tenho mais uma filha, que já foi minha nora. Mas a gente vai falar de família também, no segundo momento. Vamos voltar. Aí eu fui para a escola normal. Né? Na escola normal, eu fiquei, quando fui fazer o vestibular, estava ofertando não, foi um período que tinha concurso público para professora. E quando foi isso? O concurso foi em 80. Aí eu disse, bom, eu vou fazer história, porque eu já tenho pedagógico, eu ingresso como professora e depois aí eu continuo minha carreira. Por que eu optei por história para ser professora? Porque a minha avó materna, Silência, os nomes são estranhos, viu? É Acúcio, o pai, Silência, a avó, Assunção, a bisavó. Mas eu já vi nome de uma pessoa, Oroaca, então dá para a gente se habituar. Bom, a minha avó, ela, muito cristã católica, ela tinha um sonho das pessoas serem alfabetizadas para saber ler a Bíblia. Tá? Então, ela tinha um sítio ali na Maracaju. Você descendo, depois do colégio, 24 de outubro, tem a clínica. Sim. Do mesmo lado, minha avó tinha um sítio ali. Então, eu com 13, 14 anos, eu ia para lá e eu tinha a obrigação, porque era obrigação, de pegar as crianças e ensinar.
entendeu? Foi o meu primeiro contato com o magistério, podemos dizer, né? E ela fiscalizando, para dizer se eu estava certa ou errada. Né? Então, eu tinha esse papel. Aí eu aproveitei, eu gostava e gosto, Seguiu a afinidade, né? segui a afinidade com o magistério e fiz história. E passou como professora por quais colégios aqui Bom, o de primeiro Aracaju? colégio que eu fui trabalhar foi o Arthur Fortes, fica ali naquele entorno do Inácio, mas ali não é Inácio, mas daqui a pouco eu lembro. Foi o Arthur Fortes. Depois eu fui para trabalhar no Inácio Barbosa, no Monteiro Lobato. E isso porque, como eu estudava e fazia faculdade, eu tinha que me adaptar à escola, ao trabalho e aos horários da universidade. Eu precisei trabalhar à noite. Aí eu fui para o Monteiro Lobato, que é no Inácio Barbosa. Aí também, por necessidade, eu vou trabalhar no Gonçalo. Do Gonçalo, eu fui convidada para voltar para a escola normal, mas não como aluna e como professora. Né? Uma honra, né? Que foi ótimo trabalhar com Bosco Seabra, que tinha sido meu professor, trabalhar com o professor Levi, que também tinha sido meu professor. Bosco também foi meu professor. Professor, eu tenho saudades de Bosco, a gente brigava muito. Também. Com o professor Evilásio, que também tinha sido meu professor. Entendeu? Então foi um prazer retornar àquela casa com a professora Cláudia, né? Então, com a professora Jaldete. Então foi um prazer retornar à escola normal, também por necessidade, quando eu passo no concurso do município, aí eu tinha que sair da escola normal para adaptar horários. Eu fui trabalhar no Olavo Bilac do Santos Dumont, uma experiência espetacular, e terminei no Ateneu Sergipense. Rodou um bocadinho. Rodei. Boas experiências. No município de Aracaju é que eu só fiquei em 2 escolas. Primeiro no Sérgio Francisco, lá no Lamarão. Fui vice-diretora lá, eleita. E depois eu fui para o Juscelino Kubitschek, na Coroa do Meio. Que passei lá há mais de 20 anos, também uma experiência fantástica. Então, essa minha trajetória na educação, ela se dá nesse momento e ela também é uma trajetória que eu acho interessante, porque eu, ao entrar na universidade e por concurso público no Estado, eu imediatamente entro no movimento sindical. É uma coisa que a gente vai falar já já também. Ângela é considerada uma pessoa alegre, né? A própria irmã já disse. E também diz que a roça não saiu de Ângela. Como é que processa isso, tanto tempo já morando numa capital? Eu tenho uma ideia, tá? O sonho, que a roça é o meu lugar. Né? E eu vejo a cidade como aquele espaço que eu poderia sair da roça e vir para a cidade, para o teatro, ao cinema, se não estiver na roça, entendeu? Ver pessoas, museus, né? Do que eu gosto. Mas eu amo Aracaju. Eu vejo Aracaju como uma mãe, sabe? Aquela mãe de peitos fartos, entendeu? Que amamenta Acolheu os seus todos filhos, que vieram dos outros municípios e também de outros estados, né? Isso, Sempre acolhe, que né? acolhe. Então, para mim, não tem coisa melhor quando eu viajo do que retornar a Aracaju. Então, eu amo Lourdes, mas eu amo Aracaju. E é um amor que não deixa aquele sentimento de será que eu estou traindo Lourdes? Não, eu estou vindo de um lugar que me acolheu, né? Para um lugar, né, um lugar onde eu nasci, para um lugar que me acolheu e que acolhe. Aracaju é uma cidade encantadora, não é à toa que Aracaju é filha de Nossa Senhora da Conceição e de Oxum. Não é à toa, não é que Aracaju é materna, né? Ela é mãe, né? Ela acolhe seus filhos e filhas, independente se o filho é de sangue, se nasceu aqui, ou se é o filho que veio para cá e ela adotou. Aracaju é isso. E professora Ângela, é amigueira? Sou.
eu gosto de conservar e conquistar amizades, né? Eu sou minha palhaça também, né? Os sobrinhos, as sobrinhas, né? Quando eu chego, a gente faz festa, né? É bom, Mas eu gosto, eu tenho amizade, ela é fundamental na vida das pessoas. Acho que ninguém vive sozinho. E sei e entendo que muitas vezes você pode estar rodeada de gente só e você está só, sem solidão. Mas a amizade ela é fundamental. Conversar, né? Tomar um bom vinho, um cinema, um teatro, viajar. É fundamental na vida a conquista do outro, né? Porque a amizade é a conquista do outro. É a confiança do outro. Isso é fundamental, é muito bom. Então vamos ouvir um depoimento de uma amiga? Vamos. Eu sou Baldina Fonseca, amiga de Ângela. Conheço Ângela há muito tempo. Falar de Ângela é falar de solidariedade, falar de justiça. Ângela é uma grande amiga. Carrego ela no meu coração, muitos anos, muitas décadas, não é, Ângela? Mas a gente vive, nós somos amigas inseparáveis como umas irmãs. Então hoje eu quero lhe desejar tudo de bom e quero dizer, em resumo, que você é o sol, onde você chega, ilumina a todos. Tá vendo? Isso é o Baldina, sabe? E nós vamos conquistando amizades que vão se tornando as irmãs que a gente acolhe, que nos acolhe, né? Então, nessa caminhada, eu conquistei irmãs, irmãos, né? Porque nem sempre a irmã e o irmão é de sangue. E olha que eu tenho uma família grande, maravilhosa, família que gosta de festa. Você imagine, nesse momento, nós não estarmos em festa, né? É muito difícil. É difícil, muito difícil, mas a gente tem a certeza que é preciso eu cuidar do outro, cuidar de mim, cuidar do outro, para que a festa seja maior. E nós vamos chegar lá. A gente vai entrar também na questão da família constituída por Ângela, né? Na militância, nos movimentos sociais e também agora na vida política. Hoje o IDE Aracaju está conversando com a professora Ângela Mello, né, que está contando um pouco da trajetória dela para a gente. A gente retorna já. Estamos de volta com o IDE Aracaju, hoje conversando com a professora Ângela Mello. Professora, vamos falar agora de família. A família que Ângela construiu, né? São 2 filhos, 4 netos. Como é essa convivência familiar? Veja, eu sempre tenho comigo que a convivência familiar é uma convivência de desafios. Porque não é porque eu tenho filhos, netas, que essa convivência ela é linear, harmônica, tá? Mas é uma convivência muito boa. Tá? Eu tenho 2 filhos, eu tenho Kleber, é meu filho mais velho, é bancário no Banco do Estado de Sergipe, e Fabrício, que é o mais novo, ele é professor. Ele escolheu, abraçou a carreira da mãe. O pai dos meus filhos era contador, mas auditor fiscal, e Kleber é formado em contabilidade também. Veja que eu acho que eles dividiram, né? Vamos cada um seguir um caminho, Seguir um né? caminho. Para prestigiar. O Kleber é formado em contabilidade, Fabrício é professor de filosofia no município de Tomar do Jeru, mas mora em Aracaju. Então, meus filhos, a idade é muito, a diferença é mínima para eles. Quando eles eram crianças, que eu trazia aqui para o parque, né? O pessoal achava que eles eram gêmeos. É 1 ano a diferença. Trazia na época do Natal? Do Natal e sempre, né? Como eu gosto de memórias, eu gosto de mostrar teatro de locais, então o Carrossel do Tobias, o Cachorro Quente Seu João, a Cinelândia, entendeu? Mas deixava eles subirem aqui nos pés de tamarindo. Eu não tenho problema, não. É tanto que Kleber, quando foi, ele tinha mais ou menos uns 10 anos, ele foi a Lourdes e voltou com os 2 braços quebrados. Nossa. Eu tive que voltar porque eu trabalhava no Sérgio Francisco, era um período que eu
voltei, fui levá-los para conhecer, né? Ver, deixei, quando eu recebo, ele já recebo com os 2 braços engessados. Caiu do cavalo. Botou a mão na cabeça ou foi lá ajudar? Já chegou prontinho, né? Arrumado, engessado, tudo. Não tinha muito o que fazer, Não né? tinha muito o que fazer, agora era só cuidar. Então, eu acho que você tem que dar liberdade às crianças. Então, quais são os ensinamentos que Ângela sempre se preocupou em passar para os filhos e também para os netos? Olha, primeiro você tem que dar exemplos, né? O exemplo da honestidade, o exemplo de não ter a vantagem. Entendeu? Então, é o exemplo, porque o ensinar e o aprender, no meu entendimento familiar, se você disser para um jovem, para uma criança, não faça isso, ela faz. É o sensor da teimosia, Da né? teimosia. Então, você tem que trabalhar, tem que dialogar. O diálogo, eu não vou dizer que eu nunca dei uns gritinhos, não, dei. A professora exigia muito? Muito, muito. Quando, eu vou dar aqui um exemplo. Uma vez eu cheguei na sala dos professores, uma colega minha disse, não entendo. Eu disse, o que foi, Rosângela? Ela disse, você dá aula de história, eu de matemática. Quando eu chego, eles estão esculhambando aquela peste, porque é exigente. Aí eu faço uma pesquisa para saber quem é a professora que eles gostam mais. Aí é você, eu não entendo, eu digo, porque exigia uma coisa, esse é um processo de aprendizagem. Se eu solicito uma pesquisa, aí eu vou corrigir a pesquisa. Se ela falta alguma coisa, vamos refazer? Ora, adolescente não gosta. Não gosta mesmo? Não gosta, eu também não gostava, mas vai fazer. Porque tem uma coisa, é a afetividade, é o acolher. Né? Quando você tem que ter normas, autoridade ou autonomia não quer dizer autoritarismo. Né? Mas você tem o afeto, tem a conversa. Então eles vão reclamar, vão, e eu não me incomodo. Mas vão aprender. Mas vão aprender. Uma vez perguntaram, a senhora não adoece não, é? Eu disse, se vocês querem que eu adoeço, mas 7 horas está na sala de aula, porque meu horário é 7 horas. O meu horário não é 7h01, é 7 horas. Né? Então a professora era rígida. Né? Professora, e sobre a militância em defesa das causas sociais, quando foi que começou? Eu sempre tive essa ideia de autonomia e de olhar a sociedade com o olhar que essa sociedade é excludente. Isso desde criança. E eu brigava muito com a minha mãe. Porque de uma família patriarcal, ela achava que o primeiro era para o homem. Eu dizia, não. Por que o primeiro tem que ser para o homem? Demorei para entender que aquela era a formação dela. O homem tinha que ser em primeiro lugar. Eu disse, não, eu sou igual ao meu irmão. Então, se ele vai ler o gibi, o meu não li ainda, eu não vou dar o meu para ele, não. Deixa eu ler o meu. Tá? Porque eu gostava de ler desde criança. Eu saía do 18 a pé para a biblioteca pública aqui, né, na praça. A biblioteca pública, o arquivo público é a biblioteca. Então, eu saía para ler. Tá? Então, essa militância ou a rebeldia, ela vem de criança. Mas a militância ela vai se dar exatamente quando eu entro tanto na faculdade, quando eu entro também ao mesmo tempo concomitante no Estado, foi no mesmo ano. Fazer faculdade de História e ser professora. Né? No Jardim Esperança, o Arthur Fortes fica no Jardim Esperança, entre o Inácio... É porque ali tudo é conhecido como o bairro Inácio Barbosa. Mas é o Jardim Esperança. Tá? Então, eu entro nessa militância e eu vou conhecer a professora Ana Lúcia, o professor Diomedes Santos Silva, o professor Vajão, o professor Rui Belém, né, que foi meu colega no município de Aracaju, foi meu colega na faculdade, nós fizemos política, eu e ele com o Ibaré, ele já saindo do curso de História, eu entrando, fizemos política com o Ibaré Dantas. E vou conhecer esse universo, a professora Sônia, depois vem o Baldina, vem uma série outras de professoras. Nós tínhamos um grupo chamado Resistência, né? Resistência não, Renovação. E nessa militância, quais foram os cargos que Ângela Mello já ocupou?
Bom, eu fui da direção do Sintese, primeiro fui da direção do CEPES, que foi uma instituição que nós criamos, eu, a professora Ana Lúcia, a professora Cleide Ferro, a professora Marilene, o professor Dioma, vários professores que faziam oposição à PIMESE, que era a associação. Nós criamos uma associação chamada CEPES. Depois eu fui para a direção do Sintese em 92, fiquei na direção até 2010, de 2010 a 2013 na presidência e de 2013 a 2016 na presidência, de 2016 a 2019, 18, 19, voltei para a direção. Hoje eu não estou mais na direção do Sintese, mas eu ainda estou na direção nacional da CUT. Eu fui vice-presidenta da CUT Sergipe e aí é a minha militância. E do Partido dos Trabalhadores, eu já fui da direção executiva. E como surgiu agora a participação, o interesse em participar da política partidária, né? Porque era política sindical e veio para a política partidária, ou eram as duas ao mesmo tempo? Veja, elas são concomitantes na universidade. Então, eu estou na universidade no período de muita efervescência no país, que é o período de transição da ditadura, cruel, triste, né, que a gente espera em Sergipe que o material da Comissão da Verdade seja publicado. Tá? Então, é nesse período de transição que eu entro na universidade e no movimento sindical, porque como professora. Aí, lá na universidade, eu vou conhecer quem? Marcelo Deda, Chico Buchinho, Filenila, a professora Claudete, uma série de pessoas, eu já conhecia Rui, outros, né, que é o momento que o PT está se constituindo no Brasil e no mundo. Né? Eu digo no Brasil e no mundo porque... Isso foi em que década? Na década de 80. De 80. E só se interessou em sair candidata em 2018? Por que não antes? Veja, aí porque isso é um processo histórico. Né? Então, aí eu me filio ao partido. E é interessante que eu assinei umas 3 fichas de filiação, sabe? E foi endossada por quê? E foi endossada, sabe, que eu nem me lembro, já eu acho que da década de 90, viu? Porque se perdia muito as fichas de filiação. Né? Mas, nesse período, eu optei pelo movimento sindical, lá na universidade mesmo. Né? Eu nunca deixei de militar. Fazia parte do PT, mas... Como militante, mas a sindical. militância maior ela vai se dar exatamente no movimento sindical. Né? Eu sou de grupo, sou de agrupamentos. Né? No partido, como na CUT, como no movimento sindical, nós nos organizamos em tendências. Né? À época, eu era de uma tendência chamada Articulação de Esquerda, e a tendência entendeu que deveria ter uma candidata ou um candidato a deputado federal, e foi discutido meu nome. Quem é de grupo segue as orientações do grupo. Né? E aí eu fui, uma experiência boa. Né? É conflitante. É conflitante porque o financiamento eleitoral, principalmente para as mulheres, a gente tem que lutar feito leoa, sabe? Tigresa. Tá? É muito conflitante. Então, a partir do resultado de 2018 foi que veio a colocação de Ângela para disputar uma cadeira na Câmara de Vereadores? Veja, aí eu tinha colocado, Janda, que foi boa, a experiência foi boa, mas eu não vou mais, eu prefiro continuar no movimento sindical. Nós saímos da articulação de esquerda e fomos para uma outra tendência chamada militância socialista. Novamente, tem um agrupamento que eu milito também, que é o coletivo Paulo Freire Sergipe, de professores, a maioria é professores e professoras, e nesse agrupamento foi discutido, junto com a militância socialista, que deveria ser uma mulher e professora. Aí recarrega em quem? Onde é que sai? Ângela. Veja, aí eu vou para uma reunião discutir política eleitoral. Não era política eleitoral, era o meu nome para disputar. Ainda perguntei pela segunda vez, deixa eu pensar. Não pode pensar, não, é agora. Eu disse, como é grupo? Aí vou eu, né? Foi uma trajetória totalmente diferente de 2018, porque foi na pandemia. Eu já com mais de 60 anos, eu vou fazer 65 em julho.
e eu optei por fazer uma campanha de casa. 90%, acho que 80% da nossa campanha ela foi de casa. Por quê? Porque nós fazíamos pequenas carreatas, eram 5 carros, 6, sem ter aglomeração, porque eu não posso ser contraditória o que eu penso do que eu faço. Se eu digo que é para ficar em casa, né, e foi com muito debate que nós fizemos no final de tarde, essas carreatazinhas, né, com microfone, um carrinho velho de som, né, e veio a vitória. Né? E agora também outro grande problema, porque eu ainda não fui vacinada, eu já passei do tempo da minha segunda dose, mas faltou, quando eu digo que é uma política do governo federal de morte, eu tinha que ser vacinada no dia 27. Estou esperando. Né? Nós estamos aqui com todo os cuidados, né? Distanciamento social. Distanciamento, álcool tem tudo quanto é lugar aqui. Mas é preocupante porque eu ainda não recebi a minha segunda dose. Tá? E continuo fazendo toda essa militância, toda a política, hoje como vereadora de Aracaju, de casa. Como vereadora hoje de Aracaju, quais são, assim, as áreas de maior defesa da vereadora? Nesse momento, a grande defesa que qualquer ser humano tem que fazer é a defesa da vida. É vacina para todos e todas, aulas só com professores e funcionários de escola vacinados, não só vacinados, mas cumprindo o período que as autoridades científicas dizem que a vacina, o imunizante, reage ou age no corpo, né, no organismo da pessoa, com todos os equipamentos nas escolas. Eu estou falando de escola porque é a minha praia, como diz, né? Mas para todo mundo. Tá? E quando eu digo a defesa da vida, é porque não só em Aracaju, mas a população volta à linha da pobreza, da miséria. Então, a renda básica não é uma renda básica, um auxílio emergencial, é uma renda básica permanente como política pública. É isso que um parlamentar, no meu entendimento, tem que defender hoje. É a vida. Quando eu defendo o alimento, eu defendo a vida. Quando eu defendo a vacina, eu defendo a vida. Quando eu defendo que não tem que ter aula porque ano letivo se recupera e vida não, porque eu estou defendendo a vida. Tá? Então, a defesa, nesse momento, é a defesa da vida. A defesa do ser humano, entendendo que o microempresário, o pequeno empresário, tem que ter a compreensão de quem governa, que eles precisam ser vistos como pessoas, né, como empresários pequenos, que dão vida, que move a economia, e tem que ter financiamento para essas pessoas. Né? Porque quem mais ganha com a pandemia é exatamente a saúde privada e os bancos. Então, por que não tem uma política pública de empréstimo para os micros, que estão passando fome também? Estão passando fome. Então, eu acho que, nesse momento, eu entendo que esse momento é uma convicção que tenho, que a defesa é da vida. Aproveitando, professora, para esclarecer a quem nos acompanha em casa, né, que todas as gravações do programa que a gente faz, o ID Aracaju, com todas as normas de segurança, álcool gel, equipamento higienizado, distanciamento social e sem aglomeração. Né? Então, a gente faz com toda a segurança para que não haja problema nem proliferação, né, da Covid-19. Professora, vamos agora ao nosso último vídeo, antes de encerrar a entrevista, que é uma pessoa que eu tenho certeza... Olá, amigos e amigas. É com muita alegria que nesse momento faço um depoimento para mostrar a trajetória que foi construída de amizade e de identidade política ideológica minha com a professora, companheira, vereadora Ângela Mello. Nos conhecemos em 1980, através do professor Diomedes Santos Silva, assim, de saudosa memória. Ele aglutina um grupo de jovens recém-saídos da Universidade Federal de Sergipe e nos procura para que pudéssemos formar um grupo de oposição à APMESE, hoje Sintese. E assim nós fomos construindo uma longa trajetória. Uma trajetória que começou em 1980 e que até agora, 2021,
continuamos construindo, sonhando, lutando por um projeto de uma outra sociedade onde tenha e que seja permeada por justiça e igualdade social. Então é através de uma identidade política e ideológica que, nas reflexões, nos estudos de grupo, nas trocas de experiência dos projetos pedagógicos, nós vamos consolidando uma amizade que perdura até hoje, uma amizade que passa pelo respeito, mas uma amizade que passa pelo afeto e uma amizade que passa, acima de tudo, pela confiança. Confiança pessoal e confiança no projeto de transformação da sociedade. Essa é a minha grande companheira, né? Que é a professora Ana Lúcia, ex-deputada. Eu acho que a melhor deputada que Sergipe já teve, não tenho dúvida, não é porque é do meu agrupamento político, não é porque é do meu partido político, mas é ação. Então, é a mulher, eu sempre digo que as minhas referências são mulheres. Tenho referências masculinas, mas as minhas maiores referências, a partir da minha mãe, das minhas avós, que eu não disse o nome da minha avó paterna, que é Gerovina, tá vendo? Na minha família é tudo assim. Então, Ana Lúcia é a referência política e de vida que eu tenho. Na política, eu conheço o Diomedes primeiro do que Ana Lúcia, é um grande companheiro. E aí ele nos apresenta. Nós vamos constituir grupo de estudo, grupo político, e essa trajetória dura até hoje. E uma trajetória que ela é constituída numa amizade política, não tem como também ela não ser uma das minhas irmãs, que eu adotei. Ana Lúcia não tem irmã. Ela teve um único irmão, biológico, quer dizer, não tem irmã biológica, mas ela tem uma série de irmãs, que vão sendo acolhidas, uma pessoa de uma solidariedade humana incrível, é uma mulher solidária, de um temperamento único, de uma bondade, que eu digo, a solidariedade é isso, de acolher o outro, de ensinar e aprender. Porque só a Ana Lúcia daria um depoimento no momento de saúde que ela está passando. Para quem não sabe, Ana Lúcia foi acometida, descobrir um câncer de pulmão no final da campanha eleitoral, fez químio e rádio concomitante. Hoje ela está fazendo outro processo que até esqueci o nome agora. É um processo de químio, que ela continua fazendo, mas de uma energia, de um raciocínio fino, político. E mesmo nessas condições, nós temos dialogado. Eu não digo que diariamente, porque... Mas constantemente. Constantemente, que eu mais do que ela, eu preservo, entendeu? A saúde física, a saúde mental, mas sempre dialogando com ela e aprendendo com ela, como aprendo com os companheiros, como aprendi muito com Diomedes, aprendo com Rui Belém, também é outro grande companheiro que teve um derrame, hoje ele está em casa, tem tempos que o Rui teve um derrame, está em casa, mas aprendo com ele, como aprendo com meu companheiro Rui Belém, como aprendo Rui Belém, com o companheiro Irã Barbosa, como aprendo muito com essa juventude que está na nossa assessoria, tenho um aprendizado com eles fundamental. E para essa juventude, antes da gente encerrar a nossa entrevista, qual seria a mensagem de Ângela Mello para essa turma nova? A turma nova precisa e deve, primeiro, estudar muito. Depois, a organização. Porque é um momento de resistência. Nós vivemos para mim, como historiadora, a história ela não se repete. Se ela se repete, como dizia o grande filósofo Karl Marx, é como faça. Mas é um momento de resistência. E para resistir, é preciso organizar. A juventude precisa estar organizada, sabendo o que quer e preparada. Nós precisamos nos preparar, porque nós não sabemos o que acontecerá nesse país amanhã.
né, com o presidente que nós temos, né, que a cada dia ele não surpreende. Né, e ninguém diz ele não é preparado. É preparado, sim. Ele é preparado para destruir. Ele é preparado para a política da morte. Ele é preparado para o embate rasteiro com as outras nações. Daí a gente está sofrendo hoje a falta da Coronavac em Sergipe, no Brasil. Né? Nós estamos sofrendo a falta da vacina. Muita gente poderia estar viva se tivesse sido vacinada. Então, a juventude precisa de organização, a juventude precisa de ter esse processo de estudo, de compreensão, de debate, né? E de voltarmos às ruas, porque o nosso espaço é na rua. Nós precisamos urgentemente de rua. Tá? Sabendo que essas novas formas tecnológicas, muitas vieram para ficar, mas a rua é o espaço de luta. Professora, eu gostaria muito de agradecer, né, a entrevista que a senhora concedeu hoje a gente aqui, né, em nome de toda a equipe da TV Câmara. Quem agradece sou eu, né? Bater papo é comigo mesmo. O ID Aracaju está chegando ao fim. Hoje conversou com a professora Ângela Mello. Até uma próxima edição com uma outra entrevista, quem sabe, né, com mais uma história inspiradora. Até lá.